Olá, turma! Continuaremos as nossas discussões sobre as concepções de letramento. Vamos falar um pouco sobre a importância da escrita. Nas sociedades complexas, a escrita integra todos os momentos de nosso cotidiano. Sob tal perspectiva, compreende-se que a escrita tem múltiplas funções, desde as mais rotineiras até as que permitem acesso às esferas de poder. Assim, o letramento tem que ser entendido como práticas sociais, em que se constroem identidade e poder, extrapolando-se os limites da escrita. Nós sabemos que a escrita ela está mais voltada para o processo de alfabetização, não é isso? Mas que também é através da escrita que as pessoas têm acesso às esferas de poder, através do conhecimento, e esse conhecimento é proporcionado também através da escrita, não é isso? Então, o letramento ele já é mais abrangente. É a partir dessas práticas, né, da escrita, que nós chegamos a essas concepções, a esses entendimentos sobre o letramento, que está mais relacionado às práticas sociais, ok? Quando nos referimos à escrita como canal de acesso às práticas sociais, nisto está implícito que temos que saber a escrita da nossa sociedade, isto é, uma das tarefas da escola. É nesta instituição considerada a mais importante agência de letramento que se tem acesso ao ensino formal da escrita. Nós sabemos que nós podemos aprender a escrever sem necessariamente ser no ambiente escolar, não é isso? Porém, é neste ambiente, é no ambiente escolar, que nós temos acesso ao ensino formal da escrita. E é neste ambiente também que nós temos acesso a diferentes concepções e possibilidades do letramento. A alfabetização tem características específicas diferentes das do letramento, mas é parte integrante dele. Como prática escolar, ela é essencial. Todos, crianças, jovens ou adultos, precisam ser alfabetizados para poder participar de forma autônoma das muitas práticas de letramento de diferentes instituições. É como eu já falei anteriormente. Essas palavrinhas, né, alfabetização e letramento, elas andam de mãos dadas. Mas para que alguém torne-se letrado, né, seja considerada uma pessoa letrada, ela necessita ser alfabetizada. E geralmente é no ambiente escolar que acontece essas práticas de alfabetização. A escola. Uma das primeiras tarefas da escola é, pois, proporcionar uma pedagogia da cultura escrita que considere muito concretamente experiências infantis. As aquisições extraescolares efetuadas em casa, no bairro ou na rua podem e devem servir de ponto de apoio para as aprendizagens feitas em aula. Nós não podemos esquecer que o conhecimento de mundo que esse aluno tem, os conhecimentos que surgem no seu bairro, na sua rua, em casa, são importantíssimos para as práticas escolares. O professor, em hipótese alguma, deve deixar isso de lado, ok? Podemos inferir que a escola serve também como uma espécie de mediação na aliança que se propõe entre a alfabetização e o letramento. Ou seja, na escola adquirimos os conhecimentos sobre o sistema da escrita. A partir destes conhecimentos, estamos munidos para atuar em nosso meio social de acordo com as necessidades que surgirem em nossos contextos de vidas. Então, é na escola que nós temos acesso, né, à escrita. É através da escola que nós podemos compreender esse sistema da escrita e, a partir daí, podermos utilizá-los em diferentes contextos da nossa vida, certo? Aqui eu trouxe um exemplo, né? E aí tem até a informação. Estávamos na casa de amigos, as crianças se organizaram e elaboraram as entradas para a sessão de cinema. Isso aqui é para que a gente compreenda um pouco essa questão
de alfabetização e letramento. Observe que essa criança, ela já estava sendo alfabetizada, até porque ela fez o ingresso, né, para que as pessoas tivessem acesso ao cinema. E no ingresso nós temos o quê? Filme, né? Ela escreveu filme do Potter. Ou seja, trata-se de uma criança que está sendo alfabetizada, ela já consegue escrever, por mais que na sua escrita, né, tenha algumas falhas no que diz respeito à ortografia de algumas palavras, mas é alguém que está sendo alfabetizada. E no que diz respeito ao letramento, observe que trata-se de uma criança que tem acesso ao cinema, por exemplo. Ah, professora, como é que a gente vai perceber isso? Como é que a gente consegue chegar a essa interpretação? Observe que ela sabe que para entrarmos, né, em uma sessão de cinema, nós precisamos de um ingresso. Ela sabe que neste ingresso vem escrito algumas coisas. Então, é alguém que tem acesso a ambientes desse tipo, é alguém que já foi ao cinema. Então, aqui a gente consegue compreender, né, que se trata de uma criança que está sendo alfabetizada e letrada a partir do que ela produziu, certo? E para falarmos mais sobre essa questão de alfabetizar e letrar, vamos pensar um pouco na educação especial. A grosso modo, poderíamos dizer que a educação especial é aquela que se ocupa do que não é regular na educação. Contudo, se refletirmos um pouco a respeito, é difícil falar em regularidades na educação, pensando na individualidade dos sujeitos que a constroem. Então, nós sabemos que os sujeitos que constroem a educação são individuais, não é isso? Mas aqueles que não estão dentro do que é considerado regular são tratados como sujeitos especiais. Então, dentro da educação, há também essa modalidade, né, que é a educação especial. Pensemos, por exemplo, nos alunos que possuem alguma dificuldade visual. Dentre as dificuldades visuais existentes, alguns distúrbios, como também casos extremos, aqueles de cegueira total. Pensar a alfabetização nestes termos é pensar dinâmicas que tornem o sistema de escrita socialmente convencionado, acessível a estas pessoas. Fazê-lo na perspectiva do letramento é trazer para o mais próximo possível da pessoa aspectos do mundo escrito, a fim de que possa fazer uso deles em seu meio social. Então, se pensarmos em alunos que possuem, né, dificuldades visuais ou cegueira total, esses alunos, eles precisam ser alfabetizados em braille, não é isso? Então, se pensarmos em práticas de letramento, em perspectivas de letramento para esses alunos, nós podemos pensar em possibilidades de termos professores que tenham conhecimento do braille, não é isso? E, além disso, que traga exemplos e situações que possam auxiliar esse aluno no seu meio social, porque isso seria já perspectivas voltadas para o letramento. Sim, professora, e um aluno surdo? Um aluno surdo, é importante que o professor que vai alfabetizar esta criança tenha conhecimento da língua brasileira de sinais e alfabetize ele, tendo como a língua materna a Libras, certo? E também trate de situações que estão relacionadas ao seu meio social. Professor, e a situação de um aluno que é cego e surdo? E aí? Como alfabetizar? Como letrar? Um aluno cego surdo, o professor ele precisa ter conhecimento da Libras e do Braille. Como assim? Ele precisa ter conhecimento da Libras para ensinar os sinais a este aluno através do toque. Neste momento, ele precisa se aproximar da criança, do jovem, e tocá-lo para ir mostrando, né, como fazer cada sinal. E através do braille, o aluno ele vai ter contato
com a sua língua materna, certo? Então, assim, não é que não dê para alfabetizar. É possível, sim. Mas, para isso, o professor também precisa ter conhecimento sobre aquele assunto, porque senão terá muita dificuldade em alfabetizar, em letrar, e às vezes esse aluno acaba desistindo da escola. E alfabetizar letrando na EJA. Estávamos falando sobre a educação especial, que é uma modalidade muito delicada, né, da nossa educação, que nem todo mundo sabe lidar. E a educação de jovens e adultos também não fica atrás, não é isso? Em qualquer idade, aprender a ler e a escrever é um momento mágico. Como descrever a emoção de testemunhar idosos com olhos cheios d'água ao captar pela primeira vez o significado das palavras? Quando letras viram coisas, camadas novas da realidade surgem diante dos olhos. Do nada ganhamos um mapa para tesouros preciosos escondidos dentro das páginas dos livros. Então, aprender a ler em qualquer idade é algo mágico. Um dos fatores que há de se ter em mente quando pensamos no alfabetizar letrando na EJA é o de que os jovens e os adultos possuem saberes prévios, inatos e intuitivos nos contextos em que estão inseridos e na cultura marcadamente letrada, antes mesmo de ingressar no sistema escolar formal. Então, quando formos alfabetizar os jovens e os adultos, não podemos esquecer que eles já têm seus saberes prévios, seus saberes inatos, antes de ingressar nesse sistema formal, nesse sistema escolar formal. E nós precisamos considerar isso. Por isso que é importante, no momento de alfabetizá-los, buscarmos trabalhar com textos e livros didáticos que realmente possa interessar esse jovem a esse adulto, porque o que a gente vê na maioria dos livros didáticos da EJA é um único livro, né, para todas as disciplinas. Ali nós temos o quê? Umas 20, 25 páginas para a disciplina de língua portuguesa, o conteúdo muito condensado, os textos geralmente são trechos de romances, e isso dá até preguiça nos jovens. Por quê? Porque muitas vezes eles já passam o dia inteiro trabalhando. Então, quando chega no ambiente escolar, que se depara com um trecho de um romance, para ler aquela página inteira, muitas vezes eles não são sequer alfabetizados, eles vão sentir dificuldade. Por isso, todas essas questões precisam ser vistas e trabalhadas em sala de aula. E aí vem um assunto muito interessante que é colocado por Paulo Freire. Paulo Freire, ele trabalhou com os temas geradores no seu processo de alfabetização de jovens e adultos. Ou seja, tirar partido do arsenal de conhecimentos de que o aluno dispõe para subsidiar o desenvolvimento do processo de alfabetização e do subsequente percurso do letramento escolar. Se aqueles alunos eram pedreiros ou ajudantes de pedreiros, ele trabalhava com coisas relacionadas a palavras ou textos relacionados a cimento, tijolo, ou seja, que fazia parte da realidade daquele jovem. E é importante lembrar que isso não é só para os jovens e adultos, essa questão de trabalhar com algo que possa interessar o nosso aluno que esteja relacionado com a sua realidade. Com as crianças também é importante trabalhar dessa forma, certo? Então, quando nós falamos em alfabetizar letrando, nós estamos falando numa possibilidade de alfabetizar que seja mais legal, ou seja, que o aluno possa realmente se interessar por aquilo. Já imaginou, eu sou do Nordeste, moro numa zona rural e de repente eu tenho um livro que só traz assuntos falando sobre a zona urbana, sobre um clima frio, e aí, será que eu vou me interessar por isso? Mas leve um cordel do Patativa do Assaré que fala sobre a vida do nordestino. Esse aluno vai se interessar por este tema. Por quê? Porque está relacionado com a sua realidade. Então, nós precisamos pensar também nessas questões para alfabetizar as nossas crianças, os nossos jovens. Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.